Aí, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho da minha atitude, né? Eu, enquanto pessoa, enquanto líder, enquanto ser humano, como é que foi a minha atitude? Bom, durante 2 dias eu sou muito intuitiva e diz que intuição é um tipo de inteligência e eu tenho ela muito boa, não quer dizer que eu tenho todas, viu, gente? Os outros acham que eu tenho muito, mas não tem, não. Eu sei somar, que é isso. É um tipo de inteligência com experiência. De cara eu percebi que a coisa ia ser muito grave, muito séria, e que era uma coisa que tinha fechado a Disney, fechado os museus da França, fechado Nova York, que todo mundo sabe que tem, a gente compra coisa em 24 horas, sábado, domingo, não tem feriado. Enfim, transferido a Olimpíada, gente, eu fui aqui do Comitê Olímpico, Rio 2016, vocês não imaginam para o Japão o que foi isso. Enfim, fechou o Vaticano, eu vi que era muito sério, que era muito mais sério do que a gente podia imaginar. E aí, o que aconteceu? Eu também vi que fiquei meio paralisada. Depois eu pedi para o meu absoluto que me desse a minha missão nesse momento. O que eu tinha que aprender e o que eu tinha que passar. E uma coisa eu aprendi, realidades diferentes exigem atitudes diferentes. Isso eu aprendi há muito tempo. Então, naquele momento, eu desfiz tudo que eu sabia. E eu comecei a aprender tudo e sentir, e aprender, e voltar meu coração, aprender a minha cabeça livre. Eu fiquei com a minha assistente, e aí eu descobri também que eu tinha que fazer um papel de líder cidadão. E a primeira vez que, depois de 20 anos que eu tenho um assessor de imprensa, o Ricardo, que eu liguei para ele e falei, Ricardo, se ninguém me procurar, eu vou procurar para poder ajudar o Brasil. Mas não precisou, gente. Quando a gente entra numa onda, eu tenho feito, durante a epidemia, eu fiz mais de 180 até julho, 1º de julho. Eu participo, porque eu também não entrei só em coisa famosa. Eu entro os estudantes lá de Sergipe, eu entro para o artesanato de Embu, para o artesanato lá no interior, porque o turismo sofreu muito, e aí o artesanato com o tempo. Aí percebi também, logo de cara, que todos os países que vivem uma catástrofe dessa, só não foi guerra porque nós não ficamos destruídos nossos prédios, a União é obrigada a pôr dinheiro. Aí eu ficava junto com a União o dia inteiro, e o IDV, que é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, tentando ajudar a fazer as medidas sair rápido. Eu sou uma pessoa apaixonada pela pequena e média empresa, a vida inteira. Comecei a dar palestra com o Sebrae em 80 e poucos por causa disso, e aí a gente, juntos, o governo criou as principais medidas emergentes. E eu fiquei em cima, minha gente, em cima, para que pudesse sair rápido. E depois que, olha, confesso que foi boas. Tanto é que eu virei garota propaganda dessas medidas, foram rápidas. O problema é a burocracia e são as fichas cadastrais de banco para chegar. Aí o que a gente fez junto com a minha equipe? Como eu sei que o empresário, o empreendedor não é muito de ler, eu criei o Depara. O Depara, como era o fundo de garantia, como era o PIS, o CONFIS, como que era os financiamentos de banco, e lutando também para sair aquelas medidas pequenininhas. Então, nesse fim de junho, saiu as medidas para as pequenininhas da Caixa Econômica. Aí falava, Luísa, está demorando de chegar. Aí eu ficava ligando para os bancos, ficava ligando para o BNDES, para o Banco Central, para poder chegar. Porque eu aprendi muito cedo que eu tenho que ser protagonista e não ficar reclamando. E aí fui ajudar nessas medidas, comecei a divulgar elas para todo mundo, estou mandando uma para a PUC, mas no meu Instagram, no meu LinkedIn, na bio, tem, toda hora que eu atualizo as medidas para que elas poderiam ter saído mais cedo. O governo até que deu o dinheiro. Tenho que falar o que é certo, mas demorou a chegar. Agora, no fim de junho, começo de julho, que começou a chegar melhor, mas já deixou muita gente para trás. E aí eu fiz um trabalho com as pequenas e médias empresas também. Olha, gente, a epidemia vai justificar tudo. Se vocês quebraram, se vocês tiveram que sair do mercado, não se preocupe com isso. Mas eu adoro errar. Mas eu detesto errar o mesmo erro 2 vezes. Então, enfrenta vocês com vocês mesmos. Por que vocês estavam sem fluxo de caixa? Por que até então vocês não tinham entrado no digital? Por que vocês estavam... Será que vocês não estavam misturando o caixa pessoal de vocês, que eu chamo a gavetinha, o seu bolso pessoal, com a gaveta da empresa? E aí eu passava um exercício muito legal.
as 3 coisas que a empresa faz e não deveria fazer, as 3 coisas que ela não faz e deveria ter feito, e as 3 coisas que ela deveria continuar fazendo. Isso aí, gente, serve até para vocês. A vida é uma espiral. Não tenha medo. Os outros falam, Luísa, qual foi seu maior erro? Eu frustro as pessoas demais. Porque eu levo um susto e eu falo, gente, eu sou inacabada, eu vivo errando. Porque quem experimenta a startup, o problema é que eu redireciono o erro muito rápido e tem horror de errar o mesmo erro 2 vezes para dar espaço para novos erros. Eu não tenho esse compromisso com o acerto, de ficar pensando demais e se eu pôr na prática, e se eu errar, o que os outros vão achar de mim? Sou humana, errei, acabou. Parte para outra, mas tem que fazer. Mas não pode ficar errando a mesma coisa e ainda falar, estou cansado. As pessoas muito cansadas, movimento não é produtividade. São pessoas que vivem errando. A pessoa fala, nossa, eu cansei tanto, você pode ter certeza que ela movimentou muito e produziu pouco. Porque quando a gente produz, a gente cansa muito menos. E aí eu fui fazendo para isso. Gente, eu entrei em tudo, eu aprendi tanto. Eu aprendi o que essa conexão digital faz. Ontem, no começo de junho, eu entrei num evento que eu estava com todos os países. E agora eu quero falar um pouquinho da sociedade civil. Há 6 anos atrás, a gente criou um grupo que chama Grupo Mulheres do Brasil. E a gente sabia muito bem o que a gente queria. O como, eu sou caótica, a gente vai fazer. A gente quer ser, e estamos sendo, o maior partido político apartidário. E eu só acredito que as coisas vão mudar se a sociedade civil estiver junto. Ah, Luísa, sai presidente. Eu não tem mitos. Se a sociedade civil não assumir o Brasil em alguma coisa organizada, com troca, com propostas, se tiver um grupo forte atrás, um país democrático, para fazer com que as coisas sejam aprovadas por bem do Brasil, não adianta. E aí o Grupo de Mulheres do Brasil hoje já consta com quase 50 mil pessoas, 1.000 mulheres. Nós estamos em mais de 75 cidades, 15 países que são mulheres brasileiras que moram fora, e a gente trabalha 19 comitês. E a gente não inventa a roda e nós somos totalmente apartidária. As maiores transformações da história da humanidade nasceram quando a sociedade civil se uniu. E nós, os brasileiros, nunca estivemos tão conectados e tão prontos para fazer uma grande mudança. Vivemos a era da revolução digital, da educação política e da consciência cidadã. Mas para o Brasil de sempre dar lugar a um Brasil melhor, precisamos dar voz a quem está pronto para fazer acontecer: as mulheres. Eu pedi para a Endeavor e para a EAI me indicar mulheres do programa que ela tinha de mulheres empreendedoras. E aí, naquele dia, a gente percebeu que elas estavam muito mais além de querer bem para o teu negócio, mas de querer bem para o Brasil. E deu tanta cola que depois da reunião, todos nós quisemos montar um grupo. E aí começou o Grupo Mulheres do Brasil. O Mulheres do Brasil é um grupo criado em 2013 com o objetivo de discutir temas relevantes para o nosso país e desenvolver ações capazes de impactar nossa sociedade. Eu tinha que fazer alguma coisa e não ficar cobrando por que não faz, por que os políticos não fazem. Eu acho que a gente tem que ir além disso. A gente não nasceu prontinha como nós não estamos pronta ainda. Mas a gente sabe o que a gente não quer. A gente não quer ser partidária e a gente quer se tornar protagonista. O Mulheres do Brasil não tem nada contra os homens, mas tem tudo a favor das mulheres, porque reconhece a capacidade transformadora das mulheres. O grupo inspira e faz acontecer ações transformadoras para uma sociedade sustentável. Vai além de promover networking e influência. Foca em realizações concretas voltadas para todos os brasileiros. O Grupo Mulheres do Brasil apoia os Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e trabalha por um mundo melhor até 2030. Já transformou a vida de milhares de brasileiros e brasileiras e sabe que ainda tem muito a fazer. Afinal, quer fazer um Brasil onde a educação seja para todos. E a saúde não seja um privilégio. Luta pela igualdade de gêneros. Inspira as novas gerações de mulheres através do exemplo. E acredita que a igualdade racial é obrigatória.
o Mulheres do Brasil influencia a esfera política. Incentiva o diálogo a favor da justiça e da paz. E para tudo isso evoluir, não precisa reinventar a roda, mas pôr em prática modelos de sucesso. E contar com mulheres que trabalham duro nos comitês. Hoje, o grupo tem milhares de mulheres, mas sabe que vai crescer muito mais. Afinal, se existe uma certeza, é a de que as brasileiras têm a garra e a determinação para mudar o Brasil. Acesse o site Grupo Mulheres do Brasil e saiba como participar. Sempre com esse espírito, nós temos que assumir o Brasil como nosso. E a gente não inventa a roda, a gente junta com movimentos que já tem, com ONGs, com instituições que já tem. Agora, na epidemia, a gente nunca foi de dar o peixe, mas a gente também tem um comitê só de mulheres de comunidades, de periferias. Porque esse país tem 60% de gente que ganha menos a família de R$2.000. Então, a gente fez muita coisa nesse sentido. E essas mulheres, gente, são ministras da economia. Que a gente manda buscar para vir para as nossas reuniões. Agora elas entram no digital com a gente. Vocês não imaginam o que elas fazem. E a gente nunca foi de dar o peixe, mas dessa vez, Mulheres do Brasil teve que dar. Porque era fome. Nós convivemos com a fome. E era emergencial. Sem isso, ninguém conseguia fazer nada. E a gente, no Comitê de Saúde, eu vou contar uma coisa para vocês. Há 3 anos, eu estudei o SUS, orientado pelo nosso Comitê de Saúde. Enquanto eles ajudavam escolas, hospitais, não sei o quê, uma ONG de câncer, uma ONG não sei o quê, eles iam estudar o atacado. A gente já sabia que o SUS era o maior sistema de saúde que existe no mundo. Não tem nada igual. Não precisa mudar um lado que está lá escrito na Constituição, na Constituinte. Só digitalizar. Por que ele não funciona, Luísa? Por falta de gestão. E agora, eu vou pedir para vocês, nós vamos entrar muito forte. A gente tem que levar uma Mandetta, vamos levar outros ministros para as nossas reuniões digitais, e nós vamos entrar muito forte para que o SUS tenha gestão públicas. Gestão escrita, de políticas públicas. Quem vai ser presidente, que jeito que vai ser, como é que vai ser. Porque a saúde é um dos pilares da igualdade social. Saúde para todos, educação para todos, transporte para todos, moradia para todos e segurança para todos são os 5 pilares. Só que nós, sociedade civil, temos que parar de reclamar, temos que parar de cobrar dos políticos e temos que entrar num movimento forte. Eu convido as mulheres a entrar no grupo mulheresdobrasil.org.br. É só vocês digitar. A inscrição é feita num minuto. Depois vocês são convidadas para entrar no Workplace, que é um Facebook, igual o Facebook, só que é só nosso. Só que vocês têm que ser convidadas porque o Facebook exige isso. Mas em 2, 3 dias, ali vocês ficam sabendo de tudo. Vocês ficam sabendo das nossas reuniões, vocês veem o passado, vocês têm de empreendedorismo toda semana coisa, vocês têm de saúde. Mas eu convido, não paga nada. E aí, como que vai ficar o mercado? Minha gente, é muito difícil. Outra coisa que eu fiz um pacto para mim, comigo, era não ficar deduzindo. Ninguém sabe nada, nem de saúde, nem se o confinamento horizontal vertical era bom, ninguém sabia o remédio que ia dar, ninguém sabia como agia. Governos, presidente, empresário, povo, tudo era dedução. Uma das coisas que eu pedia é que eu não ficasse dando diagnóstico, que não tinha. Algumas coisas a gente já pode dizer que sabe, que as pessoas vão muito mais ser do que ter, que elas vão exigir muito mais das empresas que tenham muito mais, que o home office veio para ficar, mas presta bem atenção à minha preocupação. O home office ajudou tanto a produzir, produziu tanto, mas a sensação que eu tenho, vocês vão entender, é como a gente estivesse com um avião no ar, o avião é querosene, tem empresas que estavam cheias de querosene. Querosene, para mim, é sua cultura, é sua alma. E outras estavam mais ou menos, e outras estavam sem nada.
As que estavam muito, pode durar até 1 ano andando aí. Mas a cultura só adquire com o físico, com o abraço, com o beijo, com o olhar, com as coisas. Mas também, nunca mais as empresas vão ter o escritório do tamanho que tiveram. Nunca mais um apartamento, por mais simples, de 30 metros que for construído agora, não terão lugarzinho para o home office. Agora, como é que vai fazer essas duas coisas é que nós vamos ver com o tempo. É o meu maior desafio. É como é que vai ter o físico com o digital, porque o digital produziu muito, mas sem cultura o avião vai estourar no ar. Esse eu acho que vai ser o grande desafio dessa nova era. É muito importante para a gente entender isso. Aí eu vou te dar uma dica dessa, que eu não gosto de dar dica, eu vou dar uma dica. Eu não gosto de dar conselho, mas eu vou dar uma dica. Os outros me acham muito inteligente, mas eu não sou, eu faço perguntas. O que eu aprendi de tecnologia para ligar, fiz palco digital, porque não sou inteligente digitalmente não, mas eu fico observando, eu pergunto, eu dava uma live, eu falava, qual que foi o sistema que usou? Nossa, esse foi bom. Ligava para o pessoal de tecnologia, estava comigo, falava, olha, meia-noite, vamos olhar esse, vamos olhar aquele, entendia como ia para o YouTube. Eu me esforcei, como diz, há uns 4 anos atrás, meu netinho de 5 anos foi fazer um joguinho comigo, eu perdi de 30 mil a 1.000. Eu amo neto, mas não gosto de perder nem de neto, viu, gente? Aí o mais velho chegou e falei, Pedro, perdi de 30 mil a 1.000 do Antônio, o que eu faço? Uai, vovó, treina todos os dias e não desista. Não é assim que você fala? Eu fui resolver treinar. Eu sempre fui moderna, eu sempre fui aberta por novo, mas nunca tinha entrado nas redes sociais. Entrei nesse Instagram, mas eu não deixava ninguém me ensinar. E eu abri, né? A minha filha ligava e falava, você abre o Instagram, suas fotos estão horríveis. Uai, menina, eu sou pública. Daí um pouquinho, gente, eu fui treinando. Já fiz tanta coisa, esse Instagram já me deu tanto lucro. Caí com a tocha, lancei uma campanha, fiz de tudo que vocês pensarem. E fui eleita já, uma das executivas, não é só mulher não, que melhor sabia mexer com o Instagram. Melhor mexer, apanho, erro e faço. Se eu entrei nisso, todo mundo entra. Por outro lado, agora o mundo vai ser do ser. E os jovens têm que entender muito que ser não é fácil. Vocês têm que saber lidar com poder, saber lidar com dinheiro. Eu peço todo dia. Isso morde. Poder, então, para você ter cargo nas empresas, você vai abrindo mão da sua essência. Eu nunca tive vergonha da minha essência. Saí muito menina de Franca, para chegar em São Paulo, nas reuniões de negócio, o Magazine Luiza totalmente desconhecido. Ainda eu sou a única mulher no meio da minha área, no IDV. Imagina há 40 anos atrás. Mas tinha uma coisa, gente, eu nunca tive dó de mim. Eu tive 2 mulheres muito importantes na minha formação. Minha tia, que não tem filho, que fundou a empresa, que não tem inteligência emocional, mas tinha uma inteligência de negócio e uma honestidade, nunca teve crise. Nunca escutei, não tenho. E ela começou a empresa, ela era vendedora. Ela não tinha dinheiro nem para pagar a segunda prestação. O sonho dela, ela foi vendedora numa loja muito grande. Ela é a melhor vendedora do setor antigamente. E ela casou, foi embora de São Carlos, para São Carlos. Nós somos de Franca. O sonho dela era montar uma loja para gerar emprego para a família. E ela nunca entendeu como é que eu tinha que dar curso para vendedor, como é que eu tinha que fazer isso, porque ela nasceu com o 4º ano primário, ela já sabia fazer tudo isso. E nunca aceitou também ninguém falar para ela, Dona Luísa, eu sou tão honesto, mas honestidade é obrigação para nós, não é vantagem nenhuma. Com 12 anos eu gostava de dar presente, por ser filha única. A minha mãe tinha uma inteligência emocional que vocês não imaginam. O ver dela falar, não, ela falava, vai trabalhar nas férias, ganha e dá. E eu dei tão certo, gente, fiz minha primeira poupança, dei presente. E mais do que isso, todos os meus primos na época foram trabalhar em dezembro, meus filhos foram, e você não sabe da maior. A minha filha, a minha neta, filha do Frederico, quando ela fez 12 anos, agora em dezembro, que agora ela já fez 13, em junho, ela acabou a escola, pôs um uniforme, um crachazinho, e foi trabalhar na loja, mas com horário, com tudo. E o primeiro dinheiro que ela ganhou, ela foi dar de presente. Olha como a vida te devolve quando você é do bem, quando você não fica focado só em coisa negativa. Tem gente que olha para uma planta, a planta morre. Tem gente que só está vivo porque não conseguiu morrer. Eu não. Eu entendo que o momento foi difícil, eu não nego, eu entro na minha dor,
mas depois o trafego em onda de fazer acontecer, de mudar, porque quando eu chegava da escola, pequenininha, filha única, falando mal da professora, minha mãe falava assim, por que você pode fazer para ela ser diferente com você? Vai lá e faz diferente. Ela me tornou protagonista. O cérebro da gente tem dois lados, problema e solução. Eu fui desenvolvida pelo lado de solução. Inclusive, mas sem dor, sem sofrimento. Eu não tenho aquele compromisso com o êxito. Acontece uma coisa, eu falo, nossa, por que eu não ajudei a fazer? Não importa o que foi. Então, minha gente, vocês são protagonistas da sua vida. É vocês que têm que definir. 70% das pessoas que têm sucesso nasceram muito pobres, mas tiveram um sonho e fizeram acontecer. E os que estão felizes hoje é o que não abriram mão da sua essência. Não tenha vergonha de onde você nasceu, de onde você veio e o que você está fazendo. Bom, eu vou terminar agora dando para vocês uma coisa que eu faço muito para os jovens. Eu tenho 3 filhos que tocam na banda, um filho e 2 filhas. E eu ensinei, assim, foi muita atitude para os meus filhos. Nunca falei para eles serem presidentes, nunca falei para ganhar dinheiro, nunca falei, mas falei para fazer alguma coisa, para fazer alguma coisa. Eu vou dar para vocês uma carta, e o Frederico hoje é um dos executivos mais famosos do mundo. Eu nunca mandei ele trabalhar no Magazine Luiza, ele trabalhou 10 anos fora e nunca falei para ele presidente. Bom, pessoal, eu pensei muito o que eu posso deixar para vocês. Eu sou mãe, né? E mulher tem esse lado maternal. Eu vou deixar para vocês escrito e vou passar para eles depois. O Frederico entrou muito cedo na GV. Muito cedo ele foi para São Paulo. E ele era muito determinado. E quando vocês conhecem mãe de filho mais velho, que fica torcendo, eu sou mãe, gosto mãe de vocês mesmo. E fica, ai, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Primeira coisa que faz. E quando ele teve o primeiro trabalho, já no 3º ano da GV, que ele foi ser estagiário, já tinha passado, antes de trainee, eu escrevi uma carta para ele. E essa carta é o que eu leio sempre para quando eu estou com jovens, seja ele de onde for. Porque o que eu desejei para os meus filhos é o que eu desejei para vocês. Vocês vão prestar atenção que eu não falei para ele ser presidente, que eu não falei para ele ganhar dinheiro, mas eu falei coisas que marcaram até hoje, que graças a Deus ele faz. Então, essa carta é o que eu desejo para vocês, o que está escrito nela. Depois eu vou falar para as meninas, vou falar para a Roberta passar para as meninas, para quem quiser imprimir, poder ter com eles. Franca, 18 de março de 1996. Meu filho querido, é muito bom para nós pais quando sentimos e presenciamos a evolução e o ciclo dos filhos. Principalmente quando esses ciclos são conquistados com determinação, esforço e, acima de tudo, muito amor. Hoje você está iniciando mais uma etapa da sua vida e gostaria de deixar registrado a minha satisfação. E como mãe não poderia faltar algumas orientações. Acredite sempre em você mesmo, na sua fé e que tem um absoluto por aí. Procure não mitificar pessoas nem coisas. Não tem ninguém perfeito, minha gente. Nem a gente é perfeito. Tenha sempre uma atitude de troca, dar e receber. Não abra mão por nada da sua ética, moral e crença na evolução dos homens. Saiba que tem uma missão, descubra e lute por ela. Tenha tempo para tudo, por isso se organize e crie ritmo e rotina. Tenha paixão pelo que faz, pois só assim fará melhor e mais fácil. Seja sempre você mesmo, nunca omita a verdade. A transparência é importantíssima nesse momento. E que as forças de Deus, divinas, o que você acredite, continue sempre com você, dando-lhe sabedoria, autoridade e justiça. E é isso que eu desejo a vocês, gente. Não existe nenhuma empresa perfeita, nenhuma escola perfeita. Vocês estão lá para melhorar o ambiente que vocês estão. Não existe família perfeita. Se você mitifica e tem expectativa, você vai viver das suas expectativas. Tem gente que é igual mata-borrão, adora tirar as coisas dos outros e não gosta de dar nada. Você é do tamanho daquilo que você compartilha. Então, uma das inteligências do Steve Covey é intelectual, é a capacidade de você aprender. A outra é a capacidade de você traçar objetivos e a inteligência física e cumprir, gente. A primeira eu dei uma dica, né? Faça perguntas. Essa segunda, que é a inteligência física,
vocês estão entrando num curso, leve ele até o fim, não fique falando mal dele. Chama para ajudar, ele tem que ser melhor porque vocês estão lá. A outra é a inteligência emocional, é o que eu mais trabalhei com os nossos filhos. Na minha casa, nunca ninguém saiu da mesa sem dizer muito obrigado. Nunca nós usamos o dinheiro, estou te comprando, porque eu sabia que se eles não soubessem lidar com gente, poderia ter dinheiro, o dinheiro acaba, mas eles jamais seriam um líder. Líder é aquele que leva as pessoas mais longe do que elas acham que pode ir. Não tem nenhuma definição de líder melhor. Mas você tem que se levar mais longe do que você tem que ir. E a vida, gente, exige esforço, exige renúncia. Não tem nada que vocês ganham de um lado só. Não tem. A opção que vocês têm para fazer esse curso, vocês estão perdendo alguma coisa. Mas é isso que vai levar vocês vencedor. Os que não fizeram estão perdendo outra. E é muito importante. Então, essa inteligência emocional, o que é empatia? Eu trocar de papel com o outro, mas no mundo do outro, e não transferir no meu mundo. E foi isso que a gente aprende em inteligência emocional. Inteligência espiritual é o legado que a gente vai deixar. É isso que é importante. Então, minha gente, eu desejo terminar com uma frase que está sempre comigo. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Se todo dia você der o melhor de você, pegar o melhor das pessoas, de repente você está fazendo o possível e de repente, como eu, nunca esperava. Agora eu acabei de ser eleita pela Câmara do Comércio Brasil e Estados Unidos, na área financeira. Era um prêmio que chamava o Homem do Ano. Eu vou ser uma das primeiras mulheres que vão receber. Era para mim receber em maio, não deu, mas eu já fui eleita a personalidade do ano. Você, uma menina do interior, falando porta, não tendo Harvard, trocar até um título para ser recebido no mercado financeiro. Mas toda vez que eu recebo isso, eu sou agradecida, eu fico feliz. Mas ninguém tem nada, você está de trabalho, de saúde, de emprego, você tem que continuar fazendo muito bem feito, todos os dias, para continuar tendo. Você não tem, você está de. Um beijo, muito obrigada para todos vocês, um bom curso, parabéns à PUC, que está se esforçando tanto, que lutou, que procurou gente para poder dar o melhor para vocês nesse curso. A empreendedora e líder Luísa Helena Trajano trouxe 8 competências que, de acordo com sua experiência, são essenciais para o sucesso nos tempos de hoje. Transformação digital. Mais do que apenas usar dispositivos digitais, significa ter uma cultura digital. Aplicar no dia a dia formas mais eficientes e agradáveis de se comunicar, desburocratizar, otimizar as relações, negócios e projetos. Conectividade. O digital, a internet e tecnologia permitem um novo nível de conectividade, que, se bem usado, possibilita que outras competências se aprimorem, como, por exemplo, cooperação. Tanto em sociedade quanto em equipes de trabalho, a cooperação utilizando-se da conectividade, redes sociais, conversas online, amplifica o potencial de projetos, negócios e ações da própria sociedade. Atendimento. Toda a história da Magazine Luiza, desde a definição do seu nome, por meio de um concurso com a população local, até as lojas físicas que falam a língua da comunidade, o surgimento das lojas virtuais, o avatar Lu, os parceiros Magalu, tudo isso demonstra uma constante nesse sucesso. Relacionar-se com atenção e devoção aos seus clientes. E se antigamente o atendimento acontecia olho a olho, hoje ele requer que se use da conectividade e da transformação digital para continuar encontrando formas modernas de encantar o seu público e fidelizá-lo. Inovação é ver a mudança como uma oportunidade e não uma ameaça. A inovação como cultura permite estar sempre se beneficiando de um mundo e mercado que muda o tempo todo. Propósito significa enxergar propósito no trabalho, na família, na sociedade, na vida como um todo. E saber utilizar esse propósito para se manter motivado a grandes realizações, mesmo em cenários de dificuldade. Empatia
é a capacidade de se colocar no lugar do outro e saber usar isso para compreender, atender, criar soluções melhores. Liderança, um ponto norteador da aula da Luísa Helena. Essa competência é exemplificada pela personalidade da professora, que demonstra sentir-se à vontade com o desafio de conduzir suas equipes e organização para que sejam a melhor versão de si. Nas palavras dela, liderança significa levá-los mais longe do que eles acham que podem ir. E essas são as 8 competências abordadas pela professora Luísa Helena Trajano. Relembrando um recado importante: permaneça até o fim desse vídeo, ou seja, até o fim da aula 2, e registre ao fim da aula o seu progresso. Para obter a certificação, você deve, além de ter se inscrito no curso, registrar o seu progresso ao fim da aula 1, 2 e 3. O certificado é enviado ao e-mail que você utilizou na inscrição, até 15 dias após a conclusão do curso. Na próxima aula, vamos finalizar o conteúdo vendo o que o mercado profissional, empresas e organizações estão falando sobre esse tempo de mudanças e sobre as competências profissionais, emocionais e tecnológicas fundamentais para que você se mantenha competitivo e à frente das transformações. E também um presente especial para você que participou do curso. Até lá!